Vamos dar início a mais um trabalho, um estudo na noite de hoje, do Manuel Quintão, retornando aqui nesse novo ano, né? Com novas perspectivas, muita esperança, muita vontade de estar sempre trabalhando na busca do aprimoramento individual de cada um, que possamos cada vez mais receber a mensagem divina da forma mais conveniente para o nosso dia a dia e assim nos tornarmos cada dia melhores, ampliando a nossa consciência perante as informações que nos são oferecidas, perante as provas que nos são lançadas para o nosso dia a dia e assim podermos cada vez mais nos aproximar do reino de Deus tão almejado, o reino da paz, da luz, da fraternidade, do amor. Na noite de hoje, quem está aqui pela primeira vez, que seja bem-vindo, que seja bem acolhido, que receba tudo aquilo que veio buscar, que toda a sua busca realmente possa receber o sucesso desejado, né? A resposta, enfim. E que os que aqui se encontram, dando continuidade, possam continuar na jornada, na busca do autoconhecimento, do autoaprimoramento. Na noite de hoje a gente vai falar sobre alguns temas interessantes. Na minha direita temos Edineide, que vai falar sobre Janeiro Branco. Os transtornos mentais na visão espírita. Demorei só esqueci. Transtorno mental na visão espírita, no Janeiro Branco. À nossa esquerda, nossa irmã Laurinete vai fazer a nossa prece final. E eu, Roberta, vou fazer um breve comentário, nosso exórdio, falando a respeito da doutrina espírita, os 3 pilares. Um breve comentário, porque é um assunto extremamente vasto, mas muito interessante. Então vamos lá. Quando nós vamos tentar comentar a respeito da doutrina espírita, nós temos que ter em mente que ela não é o começo das nossas vidas, né? Ela já é uma continuidade de tudo aquilo que a gente vem trabalhando na nossa jornada, né, espiritual, na nossa jornada de aprendizado, de aprimoramento. E que quando nós tivemos, né, o privilégio de nos ser oferecido a doutrina, de nos ser presenteado, né, com essa codificação de Kardec, nós já nos encontrávamos num caminho em que nossa consciência já permitia um entendimento, já que, quando começamos a fazer uma certa retrospectiva, temos, né, alguma ideia do antes, né, do antes da doutrina, antes da codificação. Bem antes, lá antes de Cristo, nós tínhamos alguns profetas que vinham nos trazer já essa mensagem, né, para que a gente pudesse cada vez mais conhecer a nossa, o que nós somos, né, a nossa essência, né, o que nós somos como espíritos eternos. E seus profetas vieram assim trazer algumas informações, como nosso entendimento, a nossa consciência, às vezes, né, um pouco infantilizada, ou seja, ainda, né, na capacidade de compreensão, recebíamos a mensagem e assim as interpretávamos. Após esses profetas, nós tivemos um que marcou muito as nossas vidas, o nosso conhecimento, que nós sabemos que foi Moisés, né? E Moisés veio bem antes do Cristo, e ele já trouxe também a sua mensagem para tentar nos oferecer uma forma, ou seja, diretrizes que nos direcionavam em busca, né, da nossa consciência, da nossa conscientização, do nosso entendimento, do nosso aprimoramento, da nossa luz. Aliás, nós, quando
almejamos o crescimento espiritual, nós entendemos que é uma iluminação de consciência, é uma ampliação do entendimento a respeito de nós mesmos. Depois de Moisés, nós tivemos o Cristo, que veio com o seu amor, com a sua misericórdia, já uma condição melhor em que nos encontrávamos, para nos trazer a condição de que somos almas eternas, que somos irmãos que desejamos, nos aperfeiçoar e nos amar uns aos outros, para que cada vez mais possamos conviver no universo que nos pertence, mas que para que nós possamos livremente galgar este universo é necessário que trabalhemos os nossos comportamentos de conformidade com a lei que Ele nos ofereceu, que é a lei que rege o nosso universo, que é a lei de amor, a lei de fraternidade. E então, logo depois do Cristo, bem depois do Cristo, vieram outros que vieram trazer também muitas mensagens, mas há aproximadamente 157 anos, 158 anos, nós tivemos a bênção de receber do nosso querido irmão Allan Kardec a própria codificação. E o que é que essa codificação veio nos trazer de propósito? O que é que ela veio nos trazer de contribuição para o nosso aprendizado desde então? Então, quando a gente começa a ler, a gente começa a se aprofundar nos seus propósitos, ou seja, na sua bibliografia, no seu Pentateuco, que são aqueles livros básicos, iniciais do conhecimento da doutrina, ele vem nos trazer a ideia de que os pilares estão voltados não só para a condição religiosa, mas principalmente uma associação de ciência, filosofia e, consequentemente, religião, Por quê? Porque ele veio nos dizer, nos mostrar, nos comprovar cientificamente a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito, da energia, que nós somos e que nós precisamos ter isso como uma certeza, onde nós temos que compreender o nosso antes, de chegarmos aqui na jornada, o nosso momento de jornada, porque nós estamos aqui e para onde nós vamos e de que forma retornaremos ao mundo espiritual, que é a nossa residência verdadeira. Então, quando ele vem falar a respeito da imortalidade da alma, ele vem nos comprovar de forma científica, através das suas experiências, mostrando que essa continuidade espiritual, ela se verifica no mundo material e no mundo extramaterial, ou seja, dentro da matéria e fora da matéria. E para que nós possamos ter esse entendimento, é necessário que nós recebamos algumas orientações. E ele nos mostrou que, dentro da principal diretriz que nós temos que ter em mente, é que existe uma fonte, uma fonte criadora. E essa fonte criadora, para nosso entendimento, é um Deus, é o nosso Deus. Ele é um Deus único, é um Deus onde ele tem toda a sua onipotência, toda a sua onipresença, e que a partir dali tudo surge. E que, uma vez nós, tendo esta ideia de que tudo nós recebemos dele, nós vamos então colocar em prática aquilo que nos foi dado para desenvolvimento em termos de inteligência e de consciência. Então, dentro desse entendimento, onde nós temos uma imortalidade da alma que nós somos, um Deus que é a fonte criadora, ele precisa nos dizer que para que nós possamos dar uma caminhada, uma jornada, é necessário que nós tenhamos um antes, um durante e um depois. E para que isso exista, ele vem nos oferecer também através das suas informações, das suas profecias, que na casa do nosso Pai há várias moradas. E o que seriam essas moradas? Quando nós começamos a nos aprofundar, percebemos que cada morada que ele
prepara para a habitação de espíritos, ele vê a condição de compreensão, né, o estágio de entendimento que cada espíritozinho desse que faz parte da sua criação se encontra, e ele ali oferece um educandário para que a gente possa ali trabalhar cada vez mais a nossa capacidade de habilidade, de sentimento e de conhecimento, para que nós possamos então assim alcançar a iluminação e a ascensão diante da nossa hierarquia espiritual. E nessas moradas, né, nós observamos que é necessário também que existam experiências múltiplas. E para que existam experiências múltiplas, ele nos oferece corpos, né, corpos novos, no mesmo espírito eterno, e ele vai nos dar roupas novas para que em cada morada em que nós vamos habitar, nós possamos ali trabalhar o nosso espírito, a nossa consciência, como se fosse uma espécie de um amuleto, a gente chama de um andajá, é como se fosse um instrumento de auxílio, para que a gente possa cada vez mais nos equilibrarmos perante tudo aquilo que a nossa consciência emana em termos de conhecimento e aprendizado. Então nós vimos aí que nós já vimos, né, a imortalidade da alma, um Deus criador e criado, ele vai nos dar moradas para que a gente possa habitar de acordo com o estágio do nosso entendimento, da nossa compreensão, e ali nos serão oferecidos tudo o que for necessário, tudo baseado na busca do autoconhecimento, da convivência, na lei de sobrevivência, na lei de progresso e lei de amor, principalmente. Né? Para que haja essas várias moradas, nós temos que ter as múltiplas existências, e dentro, né, de tudo isso, a doutrina ainda vem nos mostrar que existe uma intercomunicação do mundo visível com o mundo invisível, o mundo material com o mundo invisível, para que nós possamos então assim receber de fontes superiores tudo o que nos é necessário para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para que a nossa consciência, a nossa inteligência cada vez mais se refine, né, e se intensifique, para que a gente se aproxime daquilo que Jesus veio nos dizer há 2000 anos, e que Kardec, por sua vez, como um grande mensageiro, veio também aprimorar essa continuidade da lei que rege o nosso universo. Então, gente, é um tema que a gente poderia passar aqui noites e noites comentando, falando, porque tem muita coisa realmente para a gente compreender de Kardec. Ele tem obras, né, que vem nos mostrar detalhadamente cada condição científica no nosso livro, onde ele vai nos mostrar a nossa mediunidade, ali onde a gente vai trabalhar e conhecer esse mecanismo, né, de magnetismo que nós emanamos, e podemos assim passar a manipular no nosso dia a dia. Através do Livro dos Espíritos, ele vem nos trazer uma filosofia, né, que nos permite, né, compreender cada vez mais quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E através do nosso Evangelho, ele vem trabalhar as nossas condições de comportamento, onde tentamos praticar cada vez mais a nossa ética, a nossa moral, para que aprimoremos cada vez mais os nossos sentimentos, as nossas sensações, e assim nos aproximemos cada vez do nosso grande e desejado reino de amor e da felicidade. Então, a gente vai agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, o nosso irmão que está aqui presente, tentando cada vez mais abrir as nossas consciências, o nosso coraçãozinho, e receber toda a mensagem que os nossos irmãos espirituais aqui prepararam, através da nossa irmã esquerda, e de todos aqui que estão presentes, possamos sair daqui entendendo melhor, compreendendo melhor, sentindo melhor aquilo, o que Jesus vem nos trazer de diretriz, de amor, de caminho, e que assim consigamos, através do nosso dia a dia, trabalhar os nossos comportamentos com os nossos familiares, com os nossos companheiros de jornada, de trabalho, de estudo, e aqui também no nosso centro, que tem
uma dedicação incrível na busca do nosso entendimento e do acolhimento de nós mesmos. Que Papai do Céu nos ajude, que a nossa irmã faça a sua palestra com toda a luz, todo o amor, toda a compreensão, que assim seja. Você quer que eu vou deixar aqui? Você quer que eu deixa aqui. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Sejam todos bem-vindos e recebam um abraço fraterno de toda a equipe que se disponha a essa casa aqui para ajudá-los no que for necessário, né? Dentro da medida da necessidade de cada um e do merecimento, porque tem isso também, né? Temos que ter o nosso merecimento. Bom, o tema que foi proposto para hoje, para a gente refletir a respeito, é sobre o Janeiro Branco, que trata sobre as doenças mentais, né? Nós temos uma campanha aí em outubro, que é o Outubro Rosa, que é uma das primeiras campanhas assim mais divulgadas, né? Que trata especialmente do câncer de mama. E ainda hoje vai continuar durante muito tempo essa campanha, né? Aí foi criado também em novembro, o Novembro Azul, né? Que é uma campanha para o câncer de próstata, que é algo também assim que muitos homens padecem, sofrem muito com essa doença, que é uma doença, vamos dizer assim, silenciosa, então precisa de realmente check-up, procurar acompanhar o médico e ver deixar a saúde sempre em dia, né? Já se foi esse tempo de que, para que eu vou para médico? Para procurar doença? Antigamente, isso é um pensamento antigo, mas hoje em dia nós não concebemos mais esse tipo de pensamento, porque quando a gente muitas vezes é pego de surpresa, né, da doença, porque a doença, quando vem dar sinal para a gente, ela já está bastante evoluída, Eu passei por essa situação do câncer de mama, né? E é silencioso. Quando vem dar o sinal, é porque a situação está bem avançada, que foi o meu caso também, já estava com metástase, né? Recentemente, meu irmão foi acometido do câncer de próstata. Então, foi uma surpresa para ele, como é uma surpresa para qualquer pessoa, porque a gente não espera, nem imagina nunca ser acometido pelo câncer, né? Que é uma doença ainda que, infelizmente, ainda mata muito, né? Num índice ainda muito alto, mas justamente porque a gente não procura manter os exames em dias, né? Ir ao médico para fazer uma profilaxia, para fazer um acompanhamento, para ver como é que está o nosso organismo. Então, é muito importante que a gente faça esse controle, faça esse acompanhamento para evitar surpresas, porque qualquer um de nós pode ter a doença, não é? Qualquer um de nós pode ter a doença. E diante disso foi criado também agora o Janeiro Branco, que é um alerta muito grande para as doenças mentais. Porque é algo também que hoje a gente não admite, né? A pessoa não procurar um psiquiatra com medo, dizer, é médico de doido, que é isso, gente? É justamente ao contrário, é para a gente não ficar mais perturbado, né? Então, tem a psiquiatria, tem a psicologia, as terapias que vão nos ajudar a nos encontrar, resolver muitos traumas, problemas que a gente traz, né? Na nossa existência, no decorrer das nossas existências, né? Das nossas experiências carnais. Então, muitas doenças mentais a gente muitas vezes traz de uma existência para outra. São chamados os traumas. E tem outras doenças também que são doenças de resgate, doenças que precisam de cuidado, de atenção nossa. Então já se foi também esse tempo, hoje não é admissível a pessoa ter medo de ir para um psiquiatra. Então o psiquiatra é um médico como o outro qualquer, não vai fazer mal nenhum, ao contrário. Vai nos ajudar e muito. E também ainda tem um preconceito nosso da sociedade, e quando a gente procura um médico,
dessa especialidade, a gente não quer que outras pessoas saibam que a gente está em tratamento com psiquiatra. Veja o que é o preconceito, não é? Que coisa! Então isso é coisa do passado também, que hoje não admitimos mais um comportamento como esse. Tem gente que diz assim, mas eu não quero tomar remédio. Eu não quero ir para um médico para ele me passar remédio, para eu ficar dependente de remédio. Gente, a medicação, ela tem a sua utilidade terapêutica. E o médico vai saber o momento certo de ir retirando, né, a medicação, quando ele achar que é o momento certo de retirar essa sua medicação. Então, tem gente que também não quer ir porque tem medo de tomar e tem medo de ficar dependente. E aí fica se acovardando diante da vida, se acovardando, né, e camuflando os seus sintomas, as suas doenças, as sintomáticas que estão surgindo, que surgem na vida da gente, né? As pessoas que convivem mais próximas da gente, muitas vezes dizem assim, rapaz, tu não tá bem não. Olha, procura um médico, viu? Olha, tu tá meio destrambelhado, olha, tua mente, Então, pessoas que observam a gente diz e alerta a gente dessa necessidade. E a gente fica fugindo, né, com medo. É um medo, meu Deus do céu, que não tem que a gente alimentar esse tipo de medo, não. Muito pelo contrário. Não custa nada a gente ir fazer uma avaliação, se precisar de um tratamento, o médico vai dizer. Como ele também pode chegar e dizer, olha, você não precisa de acompanhamento psiquiátrico, mas de uma terapia. Então ele vai me encaminhar, vai me dizer o que é o tratamento melhor para o seu caso, porque cada caso é um caso. E muitas vezes a gente não busca essa ajuda e fica se automedicando. Fica procurando comprar remédios, procurando encontrar receitas, quem dê receita de remédio para ter um remédio para casos esporádicos. Olha que erro nosso, né? Então a gente fica tentando se automedicar e é um grande erro nosso tentar fazer isso, né? Então a própria espiritualidade, através da sua literatura, traz exemplos para a gente, né? De pessoas que se automedicaram e através dessa automedicação encontraram a morte. Veja, tomar uma dose excessiva de medicamento e encontrou a morte. Então a gente tem relato na nossa literatura espírita mostrando situação como essa, né? Nós vimos também de que esse ano de 2025, que estamos iniciando agora em janeiro, né? Mas a estimativa e a perspectiva diz o seguinte, que espera-se, né, que o número de mortes seja muito maior de pessoas que estão em depressão do que o próprio câncer. Olha que coisa séria. A depressão mata e vai matar muito mais um número de pessoas do que pessoas acometidas pelo câncer. Veja que doença séria que a gente precisa realmente levar a sério, a doença mental. É muito sério isso, muito, mas muito sério mesmo, né? Nos Estados Unidos, que é um país que a arma de fogo é praticamente liberado lá, então o índice de suicídios através da depressão é muito maior. Atualmente, a ciência nos mostra, os estudos, as pesquisas, de que a cada 15 minutos nos Estados Unidos, uma pessoa se suicida através da arma de fogo. E a cada 10 segundos, há uma tentativa. Veja que número alarmante esse. Muito, muito alarmante. É algo realmente muito sério e a gente tem que levar a sério a depressão. É muito sério. E nós sabemos de que a depressão, ou tem gente que diz assim, por não acreditar, ou não valorizar, ou não dar importância, diz assim, isso aí né? É safadeza, é isso, é aquilo, depressão, reaja, saia dessa, que é isso, você fica nesse quarto, fica nessa cama, porque em muitos casos o organismo só quer cama. É uma fuga, busca a cama, está lá no quarto,
não querer reagir, não querer sair, não querer abrir uma janela, não querer ir a uma praia, não querer ir numa piscina, não querer receber ninguém. Muitas vezes passa 2, 3 dias sem tomar um banho dentro de casa, sem querer trocar de roupa. Observe com quem você vive, se a pessoa está 2, 3 dias com a mesma roupa. Isso não é um sintoma muito bom. Já é um sinal de que algo ali está precisando, está chamando sua atenção. Então a gente não tem que acusar, a gente tem que abraçar, a gente tem que ajudar, a gente tem que dar forças à pessoa para que a pessoa procure um médico especialista na área que vá ajudar aquela criatura a realmente, através da medicação, se for necessário, que na grande maioria dos casos são necessários, né, a medicação, para que ela encontre forças e saia dessa situação em que se encontra. Então é algo muito sério mesmo, né? Nós temos aqui uma amiga, trabalhadora dessa casa, que o marido dela, há uns anos atrás, suicidou-se dentro da sua própria casa. Nós temos outros exemplos de pessoas muito próximas da gente, de tentativas de suicídio. Então é algo que chama-nos atenção. Eu tive uma amiga, eu digo tive porque hoje ela se encontra no plano espiritual, porque ela tirou a sua própria vida. A gente trabalhava junto e ela, com problemas familiares, com problema com o marido, ela tinha 2 filhinhos, um casalzinho pequeno, e os conflitos conjugais eram muito grandes. E ela ameaçava ele de que iria resolver a situação tirando a sua própria vida. E ele não valorizou essa queixa dela. Ele não deu a devida importância. Ele trabalhava na mesma empresa também. Está baixo? Vamos ver se melhora? Obrigada. Então, ela teve algumas tentativas. A última tentativa dela foi numa sexta-feira. Ingeriu uma grande quantidade de medicamento em casa. Veja, ela estava já com um distúrbio muito grande. Foi socorrida e fizeram a lavagem estomacal, tudinho, e ela conseguiu reagir. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, sim, aí ele foi lá no hospital visitá-la e disse: vê se tu da próxima vez tu acerta isso. Gente, é muita crueldade. É muita crueldade. Porque ele disse para ela: não é dessa forma que você vai me ter de volta. Não é dessa forma que a gente vai ficar bem. E nisso, ele não estava em casa, né? A mãe, o médico pediram deram alta para ela, mas recomendou a família para não deixar ela só, para não tirar medicamentos, coisas assim que facilitasse ela tirar a sua própria vida. E o que é que acontece com ela? Estava com a mãe ficou com ela dentro de casa, com as crianças e ele na rua. E ela disse para a mãe dela: mãe, cuide das crianças, que eu estou com uma dor de cabeça tão grande e eu preciso descansar. Isso no dia seguinte, após ela ter sido socorrida, né, no hospital. E a mãe dela, pois está certo, deixou ela lá no quarto, na suíte dela lá, trancada lá, e para os meninos não entrar, porque os meninos eram muito pequenos, é aquela fase que dá muito trabalho, tudinho. E passou o tempo, a mãe dela procurou por ela. Quando chegou lá, ela estava sem vida. Ela tirou a sua própria vida. Ela não resistiu, né? Então, a doença mental nos leva a isso. No momento, pela minha ignorância, falta de conhecimento, eu disse: mas nem os filhos, o amor dela para com os filhos, deu forças para ela superar e vencer isso aí. Ele disse: quem está com essa doença mental não tem esse tipo de força no momento. Porque fica com uma ideia fixa. Então, uma ideia fixa está ali instalada, a doença está instalada. Então, precisa realmente de um acompanhamento, precisa de amor da família e não de hostilidade. Não de hostilidade. Aí, diante disso, no desencarne dela, né, a empresa demitiu ele praticamente por justa causa.
que foi um fator assim, de desumanidade para com o próximo. Então eu trouxe esse exemplo porque é dentro de casa, muitas vezes, que a gente se torna invisível, os outros ficam invisíveis para nós, a gente não demonstra amor dentro da própria família, a gente tem dificuldade de abraçar aquele que está passando por uma situação de maior delicadeza, de maior dificuldade. Então, essa exemplificação de amor, de paciência, né? O Divaldo Pereira Franco perdeu uma irmã também através do suicídio. Ele relata, diversas vezes ele relatou e trouxe o sofrimento que esse espírito enfrentou no plano espiritual. Então é realmente algo muito sério. Agora, o que a gente vê também, dentro da visão espírita, nós somos também pessoas altamente influenciáveis. Os espíritos, quem são os espíritos? São as criaturas que ontem estavam aqui encarnadas e que agora estão desprovidas do seu corpo de carne, mas que se encontram vivos no plano espiritual. Então, se eu era bom ou boa, desencarnando, vou continuar sendo a mesma pessoa que eu era antes, não é? Então, a natureza não dá saltos. Se eu era má ou perversa, vou continuar sendo má e perversa, prejudicando a vida de outras pessoas. Então, tem criaturas que começam a sofrer um assédio espiritual muito grande. Por isso que é importante, diante de qualquer mudança nossa de comportamento, sabe, a gente começa a ter mudanças que a gente começa a perceber, poxa, eu não estou no meu normal. Sabe, eu estou nervosa demais, eu estou irritada, é uma irritação fora do sério, eu não consigo dormir direito, as minhas ideias não consigo concatenar direito minhas ideias, eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer uma meditação, eu não consigo pegar um livro para ler, eu não consigo fazer uma prece, tenho dificuldade até de orar. Quando a gente está muito envolvido com essas perturbações, muitas vezes a gente precisa de que alguém, olha, por favor, ora por mim. Então a gente vê pessoas pedindo preces, pedindo orações. Benditos hoje esses grupos de WhatsApp, onde a gente se comunica com um número maior de pessoas através dos grupos, e nesse momento a gente pede orações. A gente pede orações. E a gente vê que as pessoas estão ali orando e pedindo, e mentalizando, e mandando, sabe, mensagens de força, de coragem, perseverança, paciência. Tudo passa nessa vida. Tudo nessa vida passa. Da mesma forma que passam os momentos alegres, os momentos felizes, os momentos tristes também passam. Nada é eterno. Então a gente está sempre, sabe, a vida está sempre dando voltas, está sempre em movimento constante. Isso é uma bênção de Deus muito grande. Então, se eu desencarno com depressão, se eu desencarno com problemas mentais, eu vou continuar com esses problemas, que também poderão se agravar no plano espiritual. Por quê? Uma pessoa depressiva que tira a sua própria vida, o que é que ela vai encontrar do outro lado? No mundo dos espíritos? A própria vida dela, porque ninguém morre. Nós somos eternos. Apenas o corpo de carne é que entra em falência, mas o espírito é eterno. Então daí vem o grande sofrimento dos suicidas, é ele se ver vivo. E daí, não só se ver vivo, mas ele sentindo toda a decomposição do seu corpo, porque ele tirou a vida, porque o organismo, o corpo físico dele estava com muita vitalidade ainda, estava com muita energia. E o que acontece também? Aí vem o quê? O grande arrependimento. Para que eu fiz isso? Que rebeldia tão grande foi essa minha de querer sair do palco da vida de uma forma tão brusca, sem pensar em mim primeiramente, e sem pensar nos meus familiares, nos meus amigos, no exemplo que eu estou dando péssimo de desistência da vida. Então, algo muito sério isso. Então, o sofrimento dos suicidas é tão imenso, gente. É tão grande o sofrimento dos suicidas que Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo,
fundou um hospital espiritual. Fundou um hospital para resgatar, para ajudar criaturas que cometeram unicamente o suicídio. Então, o Hospital de Maria de Nazaré é um hospital especializado para o refazimento desses espíritos. Então, sai a equipe para resgatar, para ajudar essas criaturas. Nem todos são resgatados, porque nem todos ainda estão em condições de receber ajuda. Olha, da mesma forma que aqui, muitas vezes a pessoa vem e oferece ajuda para a gente. Ah, não quero não vou não. Nem marque o médico que eu não vou. Às vezes o familiar em casa marca a consulta, mas eu não vou. Não vai, rebeldia. Então não vai. Eu conheço um que a família marcava e ele dizia que ia e não ia. Mentia para a família, porque não queria fazer o tratamento, não queria buscar ajuda, não queria ser ajudado. Então, Maria, a equipe sai para resgatar esses espíritos, para dar ajuda, o alento necessário, porque quando o espírito cai em si, ele se arrepende. Arrependendo-se, ele deseja ajuda. Ele deseja sair daquela situação de dor e de sofrimento em que ele se encontra. E aí é neste momento que a espiritualidade diz: venha, e leva eles para o hospital para receber. Gente, esse hospital tem o departamento psiquiátrico, tem o departamento de psicologia, tem os médicos, tem enfermeiros, tem alas, tem enfermarias, tem tudo o que você imaginar nesse hospital tem. E será que todos os espíritos que estão lá se refazendo são brandos? São obedientes? Não. Porque quem era aqui cabeça dura, continua sendo cabeça dura lá do outro lado. Isso é uma coisa, sabe? Então a gente realmente tem que procurar ser mais leve, tem que procurar ser mais maleável, porque a gente vai dar trabalho também no plano espiritual. Tem um certo espírito que foi resgatado e ele, já tendo consciência da sua situação, ele desejava a todo custo ir visitar a família. Ele queria saber como era que estava a mulher e os filhos. Vejam só. Aí a espiritualidade, os médicos lá disseram que ele ainda não tinha condições de fazer essa visita, porque ele estava num grau de perturbação e iria se perturbar mais ainda, porque ele ia ver, ele tinha preparo ainda, amadurecimento para ver o que ele iria encontrar pela frente. Mas quem disse que ele acatou a ideia? Quem disse que ele acatou o conselho? Não acatou. E ficou, sabe assim, irritado. Ele... Aí a equipe disse: tá certo, você vai e nós vamos designar 2 enfermeiros para lhe acompanhar. Ele foi. Isso está relatado no livro Memórias de um Suicida, que é um livro assim que eu sou fã desse livro. Cada exemplo, cada situação aí são lições para a gente, sabe? E nisso, quando ele chega na casa dele, porque assim, o espírito, ele perde a noção do tempo. Olha, quando a gente aqui está internado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, assim, a experiência de ficar alguns dias no hospital e de ficar em UTI. A gente perde noção do tempo, de hora, de espaço. Né, Laurinete, na época da Covid, precisou ser entubada, ficou 40 dias no hospital, numa situação muito difícil na UTI. Eu também, não na Covid, mas na época do câncer, as cirurgias, os problemas que eu tive, já tive embolia pulmonar também, que foi também para a UTI. Então, quando a gente sai, né, e quando é internamentos longos, eu já tive internamentos longos, e a gente, uma vez eu saí do hospital, quando eu no caminho assim de casa, meu Deus, quando eu vi o mundo assim, eu botei para chorar. A emoção foi tão grande, que eu botei para chorar. Meu Deus, que bênção eu consegui voltar para minha casa. Que felicidade é essa, a gente ter um lar para voltar, ter uma família que nos acolhe, que nos abraça, né?
E esse espírito, como ele perdeu a noção do tempo, quando ele chegou na casa dele, a casa estava em ruínas. Vejam quanto tempo já tinha se passado. A casa estava em ruínas e não tinha mais nada nem ninguém na casa, só tinha os espíritos zombeteiros lá, morando naquela casa. Essas casas abandonadas, o que é que habita por ali? São pessoas para usuários de droga, não é? Então, só muitas vezes malfeitores e por aí vai. É um perigo, né? Pois bem, quando ele chega na casa, os espíritos já ficaram zombando dele. Ah, viesse buscar o que aqui? Tu traz atrás de quem? Né? Já tirando onda dele, onda com ele. E ele não encontrou a esposa e nem o casal de filhos que ele tinha. Este espírito foi se atormentando cada vez mais. Cada vez mais. Só sei que ele não desiste de voltar para o hospital e vai, sabe, buscar e procurar informações com aqueles espíritos obedecendo e tudo. Descobre que a mulher dele estava agora vivendo num prostíbulo, numa casa de prostíbulo. E que a filha, ela tinha obrigado a filha a trabalhar para ela nesse ambiente. Vejam só, um ambiente altamente periculoso, altamente perigoso. Um menino, um rapaz, entrou numa briga nesse ambiente e terminou sendo preso. Estava cumprindo pena no presídio, estava na detenção. Ele consegue ir até a detenção e o rapaz estava lá, sentado no chão, que era um horário que eles estavam para tomar banho de sol. E a mulher com a filha sendo escrava dela naquele ambiente. Coisa que ele ficou indignado. Como é que minha mulher se passa por um negócio desse? Como é que meu filho, que era um menino que vivia dentro de casa, se meteu em briga, em confusão, que ela foi para defender a irmã? Então, a consciência dele foi se sentindo cada vez mais culpado, porque ele tinha a responsabilidade daqueles espíritos sob a sua tutela, e ele debandou, ele desistiu daquela responsabilidade daquele lar através do suicídio. E os espíritos que tinham nele como uma fortaleza sucumbiram, e ele foi responsável por essa decadência moral desses espíritos. Então, muitas vezes a gente não valoriza aqueles que a gente tem dentro de casa, não valoriza as situações, não tem calma, não tem paciência, não tem resignação, aí busca um caminho completamente errado. Se a coisa está ruim, vai piorar mais ainda, vai desandar mais ainda. E aí, quando ele quase enlouquece com aquela situação, porque ele não tinha como solução para dar naquele momento, a espiritualidade vai resgata ele e leva ele de volta para o hospital. Por isso que tinham dito a ele que ele ainda não estava em condições de ver o que ele viu. Porque isso para ele mentalmente piorou a situação mental dele. Atrasou o tratamento dele em muito tempo. Justamente por ele não aceitar conselho, não seguir os conselhos da equipe que sabia o que era melhor, porque a equipe sabia o que ele esperava por ele. Então vejam só, muitas vezes em casa a gente vê certos casais se degladiando o tempo todo. É um querendo matar o outro, é um querendo infernizar a vida do outro, não dá sossego nenhum dentro de casa. Infernizando a vida do outro, eu disse, meu Deus, acho que eu vou enlouquecer com essa situação. Então, às vezes tem casos de patologia de esquizofrenia dentro do lar. E a gente vai não colocando limites, né? E a gente termina adoecendo junto com essa pessoa que muitas vezes não quer ajuda, não quer sua melhoria. E termina enveredando por um caminho de muito maior a dor e o sofrimento. Eu vivenciei um caso desse na minha família, infelizmente. Uma irmã, muito mal casada por sinal, o cara era um bruto. Com 3 filhos, ela dizia, ela dependia economicamente dele, não tinha estrutura para viver só. A família é aquela coisa, cada um tem que viver a sua vida. Ninguém se metia na vida do outro. Puro egoísmo nosso.
E ela vai se destrambelhando mentalmente para enfrentar aquela situação. Aí o que é que acontece quando a gente não põe limites? A gente adoece. Então ela desenvolveu diabetes, ela desenvolveu compulsão alimentar, ela desenvolveu as doenças, os transtornos mentais, que até para clínica em casa psiquiátrica ela foi interna. Algo muito sério. Nem ele saía de dentro de casa e nem ela também permitia. Sabe aquela coisa, a doença mental instalada ali naquela família, todos doentes ali, algo muito sério, muito sério. Então chegou um ponto da gente ter que intervir e disse, não, ele vai ter que sair. Se ele não sair, a gente vai entregar para a justiça. Mas ele não pode continuar fazendo o que ele está fazendo com ela. Não pode, de forma alguma. Aí chamamos os filhos, fizemos uma reunião e ele vai ter que sair de casa. Para ele sair de casa, levaram ela para minha casa. Ela foi em casa, ela não podia ver ele saindo, porque ela ia enlouquecer. Ela não aceitava ele sair de casa. Sabe, essas dependências emocionais que muitos desenvolvem um pelo outro, a coisa está ruim, mas você não consegue ficar sozinho. Você adoece junto, você morre junto, e terminou morrendo mesmo. Morreu sozinho em casa porque uma overdose de medicamento. O remédio, ela teve um problema muito sério em casa. Estava com a cuidadora, mas a cuidadora não teve a atenção necessária. Então ela foi para o quarto, passou mal, chamou a cuidadora. Sabe aquela coisa de, fulano, peraí, cadê que já vou? É um momento, tem paciência? Não chegou lá, não tem mais jeito, ela já estava sem vida. Já tinha passado mal, tinha pedido ajuda, não teve ajuda, morreu dentro de casa. Então a gente não tem que estar se testando, porque são experiências terrenas aqui e a gente não evolui dessa maneira. Não evolui, então a gente tem que ter, sabe, buscar ajuda. Então chegou o momento, olha, para mim deu até aqui, daqui para frente não vai dar mais. Porque a gente sabe o limite da gente e a gente tem que determinar e saber realmente o que é que eu quero para mim. O que é bom para mim? O que é que me faz feliz? Se isso não está bom, não está feliz, não está me fazendo feliz, está me trazendo doença, e eu posso me comprometer espiritualmente muito mais, saia dessa coisa doentia, busque ajuda. Busque ajuda. Tem mulheres que precisam até mudar de documento, de identidade, ficam fora, escondidas em outras cidades, porque o marido não permite que ela saia de casa, não permite a separação. Do nível de doença, do nível de controle sobre a vida da outra pessoa. Então, se a pessoa chega para você e diz, eu não quero mais viver com você. Paciência, gente. A vida continua, ninguém vai morrer por conta disso, não. A gente tem que ter coragem para enfrentar os novos desafios que estão se apresentando para a gente. Antes que a gente se destrambele mentalmente junto com aquela pessoa. Tem gente que segue o outro, sabe, e desenvolve cada vez mais distúrbios mentais por querer ter o controle da vida do outro. Quer controlar tudo que a pessoa veste, o perfume que usa, com quem sai, o celular, o zap, e não sei. É um inferno. Uma pessoa dessa não tem tranquilidade, não tem vida própria. Não tem vida própria. Busque ajuda, vá para o psiquiatra. Eu passei por um processo dificílimo de uma separação, onde eu sozinha tentei me separar 3 vezes, e 3 vezes eu voltei, porque eu era dependente emocionalmente. Eu não conseguia me ver só. Não conseguia me ver só. Como que, se eu fosse ficar só, seria o fim do mundo. Naquele momento era, porque eu estava doente mentalmente. E aí foi quando eu busquei uma psiquiatra, na época. Busquei e cheguei lá porque eu sentia tanto mal-estar dentro da minha própria casa. Era uma intranquilidade tão grande porque eu me via dentro de uma situação que eu não via saída. Eu queria sair daquela situação, mas eu não tinha forças. Então foi um dilema muito grande. Então quando eu cheguei para ela, eu disse, eu acho que estou ficando doida, porque eu não quero mais viver com ele e não consigo sair de junto dele. Eu estou doida, né? O que ele está fazendo? Eu disse para ela. Aí ela disse, você tem certeza que você quer? Eu disse, tenho certeza. Já tentei 3 vezes e voltei, mas eu não quero mais viver com essa pessoa. Não quero mais.
por favor, me ajude, porque eu estou desesperada, porque com a família eu não podia contar. E nisso, ela disse, primeiro vamos começar com a medicação, porque eu estava muito angustiada, eu chorava muito, sabe? Era uma sensação horrível que eu estava sentindo ali, de descontrole emocional. Comecei o tratamento e ela começou com a terapia, com o tratamento. Com pouco tempo eu consegui me desvencilhar da criatura. Consegui me desvencilhar. Eu disse, meu Deus, parece uma coisa mágica, mas não é. Porque eu busquei ajuda, eu busquei tratamento, eu busquei medicamento, e eu tinha um propósito, eu não queria continuar ali, porque eu sabia que ali não tinha mais futuro para mim. Por mais crítica que a minha família viesse para cima de mim, mas a nossa vida são escolhas nossas. Nós que temos realmente saber o que é que eu quero para mim, o que é que eu desejo para mim. Eu quero isso, eu quero viver eternamente nesse inferno? Não. Gente, ela me ensinou a trabalhar a minha liberdade, porque eu era prisioneira dos meus medos. A terapia foi tão eficiente, tão eficaz no meu caso, que eu aprendi a sair só. Eu aprendi a sair para dançar só, foi um grande desafio. Fiz uma viagem internacional só, sozinha. Fui e voltei, porque eu precisava dessa liberdade, eu precisava, sabe, colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivenciando, experimentando ali. E consegui depois morar sozinha durante 4 anos, ser dona da minha vida. E se eu casei novamente e o casamento não deu, paciência, é experiência de vida. É experiência de vida, né? Então, mas aí depois disso, eu fiquei 4 anos totalmente só, administrando a minha vida, porque eu sempre trabalhei fora, tudo olhando por mim e seguindo a orientação do médico. E recebi alta da medicação. Ela foi tirando a medicação e eu fiquei sem precisar mais dessa medicação, porque eu não tinha mais crise de angústia, eu não tinha mais aquelas situações de muita dificuldade que eu estava vivenciando naquele momento. Então a gente realmente tem que, sabe, buscar, né? Buscar a medicina que está à nossa disposição, ter essa coragem da mudança e ter determinação. Determine o que você quer para você. Seja coerente com as suas vontades. Respeite o seu organismo, respeite a sua mente, respeite o seu coração. Isso é algo muito sério, é se amar. Então, quando eu dizia assim, olha, primeiro você tem que se amar, porque ninguém vai lhe amar se você não se ama. Não é verdade? Não é. Então, hoje, estou liberta. Continuo liberta. Hoje eu posso escolher. Eu tenho a liberdade de escolher se eu quero me relacionar ou não. Se eu quero ficar com alguém ou não. Se eu quero ir para uma praia ou não. Então a gente tem essa liberdade de escolha, porque a gente consegue administrar a nossa mente. Então, como a gente falava sobre as influências espirituais, que são muito grandes, né? É importante, quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente que passa por uma avaliação, que passa a indicação de um tratamento, assistir reuniões, fazer evangelho no lar. Gente, eu tinha tanta dificuldade no começo de também seguir essas orientações. Muita dificuldade. Primeiro, eu não tinha o hábito de orar. Eu era que nem uma pedra, gente. Eu deitava e dormia feito uma pedra. Sabe, quando eu ia fazer uma prece, eu não sabia fazer, estava um branco, esquecimento, eu me perdia. Sabe aquela criatura totalmente perdida, vamos dizer, a situação. Eu era assim. Quando eu estava muito agoniada, eu dizia para minha mamãe, olhe por mim, porque eu sabia que ela tinha muita fé. Mas eu não acreditava muito nas coisas, não. E médio desde criança, viu? A minha mediunidade ostensiva começou a aparecer e a demonstrar os sinais. Eu desde criança já incorporava. Vejam só. Então imagine um médium destrambelhado. É feito um trem descarrilhado. É sério, né? É muito sério.
Então a gente realmente, a partir do momento fazendo tratamento, fazendo consulta, fazendo os trabalhos, fazendo, sabe, o atendimento, tudo, a gente vai se fazendo a profilaxia mental nossa, através das desobsessões. Quantos espíritos que estavam ali precisando de ajuda e que a gente é o intermediário deles? Quantos? Quantos que a gente atrai para dentro de casa pelas nossas invigilâncias? Que nos querem levar para caminhos outros que a gente dá esse caminho para eles. E mostra que a gente pode ser conduzido se a gente deixar. É algo muito sério. Então a gente realmente, quando abraça o tratamento, a gente tem que abraçar com seriedade. Quando eu abracei o tratamento da quimioterapia, e na época eu fiz 8 meses da quimioterapia da vermelha, que é a mais forte que existe, né? Ela é, sabe, ela é um bombardeio na gente. Perdi todos os cabelos, perdi cílios, sobrancelha, olha, né? Algo muito sério, mas nos dias certos eu já estava pronta para receber aquela dosagem. Então, 3 dias antes já tinha um preparo. Tinha que fazer os exames, coletar o sangue, tudo para fazer o acompanhamento. Eu tinha que levar a sério, porque era a minha vida que estava em jogo. Era a minha vida que estava em jogo. Então, é a vida da gente que está em jogo. Quando passa um tratamento, por que eu vou levar na brincadeira? Por que eu não dou prioridade a um tratamento que é sério? O tratamento espiritual é um tratamento sério. O tratamento do passe, a eficácia do passe, já é comprovado cientificamente de como faz bem a transfusão de fluidos e energias em nós. Isso é muito sério. Então a gente realmente tem que se, sabe, abraçar a causa, né? Pedir muita perseverança, muita força, para que a gente não desanime, não desista, porque a gente vai vencer, a gente vai superar. E não é fácil as lutas que surgem e que poderão surgir nas nossas vidas. Tem um médico que diz o seguinte, que a cada 10 pessoas, 3 tiveram depressão. 3 estão com depressão. 3 vão ter depressão. E uma se desespera quando vê todo mundo nesse rol de doença. Então, que a gente não seja assim, um que se desespere por essas estatísticas, né? Que a gente, enquanto a gente está a caminho, vamos dar a mão, a força um para o outro. É muito importante a gente fazer esse tratamento da gente. Vocês estão num bom caminho. Eu digo porque eu experimento e hoje eu sou trabalhadora há muitos anos. Hoje não. Há uns 40 anos, né, Lourdes, que a gente trabalha na doutrina. Há muito tempo, até agora não. Né? Mas é porque nós somos jovens ainda, viu? A gente é jovem ainda, então a gente ainda tem um tempinho pela frente, né? Então vamos sempre rogar a Deus e a Jesus e o método mais eficaz para se combater uma obsessão, que é a persistência de um espírito sobre nós, é a oração, é a prece. Hoje nós temos o YouTube com diversas orações, diversos métodos, assim, mostrando como é que faz o evangelho no lar, a literatura, né? A gente hoje pode ouvir com muito mais facilidade. Meu tempo não tinha isso não. Tinha não. Eu pedi para uns amigos aqui no centro, foram para minha casa para fazer o meu primeiro evangelho em casa. Que vergonha, gente. Que vergonha. O dirigente, seu Carlos, chegou para mim e disse, Ednei, como você é anfitriã, está me recebendo, faça a oração. Gente, que vergonha. Aí eu disse, sei fazer não. Aí ele disse, reza o Pai Nosso. Aí eu, tá. Quando eu cheguei na metade, esqueci o Pai Nosso. Esqueci. Deu um branco. Eu não sabia orar o Pai Nosso. Aí ele continuou, deu continuidade, né? A oração. Eu, meu Deus, né? Mas deu o primeiro passo. Fiz a primeira parte da oração, né? E aí comecei a fazer. Hoje eu já saio em prece, hoje eu estou em prece, hoje eu chego aqui em prece, né? Então a gente aprende que a gente está sempre em contato e pode se manter em oração, estado de oração, pedindo proteção. A gente sai de casa, para quem mora em prédio, entra no elevador, meu Deus, que não aconteça nada com esse elevador, que mora num andar altíssimo.
né? Não aconteça nada, não tenho medo, mas vamos pedir proteção. Que eu saia e volte para o meu lar em paz. Que eu consiga chegar na tranquilidade. Pega um Uber para mim. Abençoa, Senhor, esse motorista. Isso mentalmente. Para que nenhum acidente de trânsito aconteça, que eu consiga chegar bem no centro e desenvolver meus trabalhos. Que eu consiga voltar em paz para minha casa. Então, eu estou sempre em prece. São frases pequeninas que vêm no meu pensamento e está lá pedindo proteção. Não precisa preces debulhadas. Não precisa. Então vamos lembrar que a gente tem um anjo da guarda ao nosso lado. E a gente tem o nosso amigo e irmão de todas as horas, que é Jesus. Então que Jesus nos dê muita força, muita coragem e que a gente continue firmes e fortes. E que quando a gente retornar para o plano espiritual, a gente se encontrar e dizer: Edineida, estou aqui, que bom, você vem, Aranda, Manuel, Quintão, que maravilha! Vamos nos abraçar aqui aquela festa do dia, porque a gente vai se encontrar mais cedo ou mais tarde. Vai demorar um pouco, viu, gente? Vai demorar, ninguém vai agora não, fique tranquilo. Vai demorar, mas um dia a gente está lá. Olha, eu te conheço, ai, que bom que a gente se conhece, maravilha, beleza. Vamos em frente, viu? A morte não existe, é apenas uma passagem, mudança de corpo físico. Então, enquanto a gente está aqui, valorizemos, amemos e cuidemos de nós. Amor acima de tudo. O amor cobre uma multidão de pecados. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigado por essa mensagem maravilhosa, um tema de extrema relevância na noite de hoje. Vamos passar então agora para a nossa irmã Fabiola. Gente, vamos fechar nossos olhos e pensar no amigo Jesus, pensar no nosso anjo da guarda. Não é necessário, como disse a nossa irmã, fazer uma prece com palavras rebuscadas, falar difícil, porque não é necessário isso, porque Deus sempre sabe o que tem e o que vai dentro de cada um de nós. É quando a gente, como se estivesse com sede e precisasse de um copo d'água. E quando a água chega, a gente fica feliz. Então, a prece, ela é um refrigério da alma. Então, vamos fechar os olhos, vamos pedir a espiritualidade amiga, que Deus olhe por cada um de nós, que nós tenhamos uma semana de paz, de luz, de equilíbrio, e que estejamos sempre, sempre conectados com Deus. Todas as coisas que sejam necessárias na nossa vida, que coloquemos Jesus na frente, porque Ele é o nosso amigo em todas as obras, como disse a Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana feliz, que nós tenhamos o discernimento de olhar também e orar pelo próximo e agradecer a Deus, principalmente por ter terminado uma guerra atual. Então, muita gratidão, porque quantas vidas, meu Deus, quantas pessoas sofreram e estão sofrendo. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Assim seja. Então, gente, dando continuidade na noite de hoje, vamos agradecer esse momento de tanta inspiração dos nossos irmãos espirituais, encarnados e desencarnados, e dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje, com a sessão de passas e de desobsessão. E possamos, os que não vão ficar aqui, retornar aos nossos lares mais felizes, mais harmonizados e conscientes do nosso esforço, do nosso trabalho, para o nosso dia a dia, principalmente com o tema da noite de hoje, que é de extrema relevância, porque a gente sabe que na área da saúde é uma das situações em que realmente o nosso planeta vai se deparar com muitas necessidades de auxílio das escolas, dos hospitais, dos ambientes religiosos e principalmente de nós mesmos, cada um de nós em nossos lares. Que Deus nos abençoe.